Olá a todos, sejam muito bem-vindos a outro do nosso evento aqui na Semana de Estudos Farmacêuticos de Ouro Preto. É um prazer enorme os receber por aqui. Meu nome é Gabriel Marques Teixeira, sou membro do Programa Educação Tutorial do curso de Farmácia da nossa universidade e também membro da organização da Semana de Estudos Farmacêuticos. Hoje iremos conversar sobre o que talvez seja um assunto mais em alta na atualidade, que é o coronavírus. E para isso vamos contar com um convidado muito especial, Rodrigo Rodrigues, ele que é doutor em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, atua como professor e pesquisador aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e também é fundador e administrador do canal de divulgação científica Microbio. Olá, Rodrigo, tudo bem? E aí, Gabriel, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. Joia demais. Bem, para falarmos desse assunto, vamos dividir a nossa conversa em alguns tópicos. E vamos começar entendendo um pouco mais do que é o novo coronavírus. Você poderia falar sobre isso para a gente, Rodrigo? O que seria o SARS-CoV-2? Então, Gabriel, tudo começou quando, no finalzinho do ano passado, na China, o pessoal começou a reportar uns casos de pneumonia na cidade de Wuhan e ninguém sabia o que estava causando essa pneumonia. Então, a gente já tem várias causas de pneumonia conhecidas, fungo, vírus, bactéria, e o pessoal lá estava procurando de tudo e não conseguia achar nada, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam os testes de diagnóstico clássico, né? Tentava achar por PCR, por sorologia e tudo, e não achava. Eles começaram a perceber que algo em comum das pessoas que estavam manifestando essa pneumonia é que eles tinham frequentado um mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan e começaram a fazer então uma investigação para, o que poderia ser a causa. Como não acharam nada, eles tiveram a sacada de usar uma técnica que está cada vez mais conhecida, né, na área clínica, que é a metagenômica. A metagenômica é quando os pesquisadores fazem um sequenciamento geral, então eles não fazem nada direcionado. Eles sequenciam todo o material genético daquele espécime clínico e buscam o que está lá. E aí, na hora que eles fizeram essa busca, eles identificaram uma sequência, né? Então a metagenômica é você procurar sequências de DNA de material genético, né? Vamos dizer assim, naquela amostra, e eles viram que tinha uma amostra que era muito parecido com de um coronavírus já conhecido da ciência, que era o SARS-CoV. Né? SARS-CoV vem de coronavírus associado a uma síndrome respiratória aguda grave. Esse primeiro SARS-CoV ele surgiu em 2002, lá na China também. Então eles já conheciam esse vírus, e quando eles detectaram esse segundo vírus nessas amostras desses pacientes, eles, na hora, eles não deram o nome de SARS-CoV-2, eles deram o nome de 2019 nCoV, se não me engano. Seria um novo coronavírus detectado em 2019. E aí, isso e espalhou. Né? Então, eles tentaram conter ali no momento, mas eles viram que era um vírus que estava se transmitindo por via aérea. E vírus que é transmitido por via aérea é a pior situação que a gente pode imaginar, porque espalha muito rápido, e isso foi difundindo para o planeta inteiro, até que algumas semanas depois, acho que foi em fevereiro, que um grupo aí começaram a estudar, né, quem que era esse vírus, como que era esse novo coronavírus, e eles então, os virologistas, né, porque a gente tem um comitê internacional que estuda justamente a taxonomia dos vírus, né, qual que é o nome desse vírus, de onde que ele vem, qual que é a classificação deles, e eles viram que esse vírus ele era muito parecido com aquele SARS-CoV lá de 2002. E aí, para não ficar a mesma coisa, ficou então SARS-CoV-2, né, para diferenciar. Entendo. E é interessante ver que o coronavírus não se trata só de um caso específico, e sim de uma família, né, de vírus que causam diversos tipos de condição. Falando sobre essas condições, você poderia nos dizer quais são as manifestações, né, qual que é a sintomatologia relacionada ao paciente, né, que porta esse vírus consigo? Então, como você bem falou, esse coronavírus que a gente conhece hoje não é o primeiro. Né? A gente já conhece vários coronavírus, na verdade, que infecta tanto seres humanos quanto outros animais. Então, os coronavírus, como um grupo de vírus, eles são conhecidos desde a década de 30. Só que lá na década de 30, o pessoal descobriu esses vírus em animais, principalmente em alguns outros mamíferos, como porcos, alguns morcegos e algumas aves. E
Só na década de 60, o pessoal descobriu esses vírus em seres humanos. Então, a gente conhece os coronavírus que circulam em seres humanos desde a década de 60. E, normalmente, os coronavírus que afetam os seres humanos, eles não causam grandes problemas, tá? Pelo menos até os anos 2000, a gente ficou aí com 40 anos com alguns coronavírus circulando que causavam o que a gente chama de um resfriado comum, uma gripe sazonal, né? Que é aquela síndrome gripal clássica. Você fica com tosse, o nariz, né, você perde um pouco o paladar, o olfato, o nariz fica meio ruim, você tem um pouquinho de febre, um pouco de dor no corpo, mas nada demais. Normalmente em 2, 3 dias você melhora, sem grandes complicações. O problema foi quando em 2002 surgiu a SARS, lá na China, e aí esse resfriado simples, né, uma gripezinha, virou, na verdade, uma síndrome respiratória aguda grave. Então já não era mais uma simples síndrome gripal. A pessoa começava a ter manifestações severas de respiração, tinha falta de ar, né, a ponto da pessoa precisar ter uma ventilação mecânica, ou seja, ela precisava ir para o hospital receber oxigênio porque ela não conseguia respirar. Tá? Os outros coronavírus não causavam isso. Então, em 2002, a gente se deparou com esse coronavírus mais complicado. Aí, quando chegou em 2012, um outro coronavírus também surgiu, causando uma síndrome respiratória aguda grave, bem parecida com essa da SARS, só que lá no Oriente Médio. E aí os pesquisadores deram o nome de MERS. MERS em alusão ao Oriente Médio, né, o Middle East. Então, MERS. Só que ficou muito restrito lá, o vírus não circulou muito. Tá? Hoje no mundo a gente tem em torno de 2.500 casos que foram reportados desse vírus, mas é uma taxa de letalidade muito alta. Se a gente for comparar com SARS, por exemplo, SARS a gente teve em torno de 9.000 casos. E morreram, sei lá, 700 e poucas pessoas. O MERS, a gente teve 2.500 casos, porém essa doença chegou a matar mais de 800 pessoas. Então, a taxa de letalidade muito alta. E agora, a gente vê a Covid. Então, a Covid, que vem de Coronavirus Disease, né, a doença do coronavírus, porque isso é interessante, eu acho que vale a pena mencionar, porque que deram esse nome, né? Porque, para não pegar aquele estigma de que é uma doença de algum animal ou de algum lugar, principalmente de algum lugar, a OMS, então, decretou que seria o nome da doença Covid-19. Muita gente confunde, muita gente fala assim, eu peguei o Covid, como se fosse o vírus. Né? O vírus é o SARS-CoV, e ele causa a doença Covid, que é basicamente a SARS, né? Que é uma síndrome respiratória aguda grave, só que com uma diferença. O mundo inteiro hoje está estudando essa doença. Então, coisas que a gente não sabia para a SARS, hoje a gente está vendo para a Covid. Então, é bem possível que a SARS também causava esse tipo de manifestação, né? Que é basicamente o quê? O paciente ele é infectado, então tem aqueles que não vão sentir nada, que são os assintomáticos, mas tem aqueles que vão manifestar a doença. E aí o grau de manifestação varia. Então, tem gente que vai relatar basicamente perda de olfato e apetite, um pouquinho de febre, um pouco de mal-estar e nada demais. Outros vão relatar tosse, é um sintoma também bem comum. Alguns relatam náusea e dificuldade de respirar. A dificuldade de respirar é um marcador bem clássico dessa doença. Tá? E essa dificuldade de respirar pode evoluir para um quadro mais complicado, a ponto de que a pessoa precisa realmente ir para o hospital e ter a ventilação mecânica, porque se ela não conseguir, ela chega a um ponto que ela não consegue pegar o oxigênio. Né? E a gente vê hoje que um dos motivos, né, ainda está muito em estudo ainda, mas um dos motivos é que ocorre uma inflamação generalizada no corpo da pessoa. E isso tem um impacto no pulmão dela. Então ela passa a não conseguir respirar e foi o que levou à morte de muita gente, principalmente no início da pandemia. Né? Ninguém sabia nada, ninguém sabia como tratar as pessoas, os enfermeiros, os médicos, os auxiliares lá no hospital não sabiam como tratar. Muita gente chegava no hospital, precisava de internação por conta da dificuldade de respiração e não tinha como. Então, muita gente morreu. Né? Então, são os sintomas, assim, a grosso modo, né, são os principais. E é muito interessante você ter destacado a parte da nomenclatura, porque vemos por muito, até aqui no Brasil, as pessoas associando a condição à China, já, né? Então, é bem importante. Ficou muito, vamos dizer assim, midiático, né? O vírus chinês, a doença chinesa.
No início, isso era até mais forte. Aí quando a OMS falou, não é a doença da China, é Covid. E quando o ICTV falou, não é vírus chinês, não é um novo coronavírus, mas o nome é SARS-CoV-2. Isso melhorou um pouco, mas o estigma pega, né? Por quê? Porque surgiu lá, foi um vírus que a gente teve, a emergência desse vírus surgiu lá. Depois a gente pode até conversar disso, né? De qual foi a origem desse vírus, mas ficou nisso, né? Então muita gente fica assim, o vírus surgiu na China, a China criou esse vírus, a doença é da China, mas na verdade não tem isso, né? O vírus simplesmente surgiu lá. Poderia ter surgido em qualquer outro lugar, como aconteceu no Oriente Médio há 8 anos atrás, né? Exatamente. E falando um pouco mais ainda sobre a sintomatologia da doença, são observadas sequelas nos pacientes que apresentam uma melhora do caso? São. Isso aí é uma das, assim, vou dizer que é a maior complicação não, né? Porque a maior complicação é a pessoa ir a óbito, obviamente. Mas muita gente recupera, porque se a gente comparar a letalidade desse vírus com outros, né, com o SARS e com o MERS, ela é bem mais baixa. Hoje a gente tem uma estimativa da letalidade dele ser abaixo de 2%, e alguns falam em torno de 1% de letalidade, ou seja, a cada 100 pessoas que pegar, uma iria a óbito. Aí podem falar assim, mas então isso é muito pouco. Na verdade, isso é bem alto, porque ainda mais um vírus que transmite muito, né, e hoje no mundo, por exemplo, a gente já tem mais de 50 milhões de casos, isso é complicado, né? Mas se a gente for comparar essa taxa de letalidade, ela é bem mais baixa do que os outros, porque o SARS, lá em 2002, ele tinha uma taxa de letalidade em torno de entre 9% e 10%, e o MERS acima de 30%. Então, se esse vírus, né, ele tivesse essa taxa de letalidade tão alta assim, seria uma catástrofe total, né? Então, a gente viu isso, que esse vírus tem uma letalidade um pouco mais baixa. Porém, muita gente que recupera, e hoje a gente está vendo isso, porque a gente já tem milhões de pessoas que pegaram e recuperaram, a gente vê que esse vírus deixa uma sequela além, né? Então não é assim, eu peguei, porque normalmente o que a gente espera de uma virose comum, principalmente uma virose respiratória como ela? Eu peguei o vírus, se eu não morrer, meu corpo vai dar conta do recado, né? Eventualmente eu vou ter que entrar em algum tipo de tratamento, a gente discute isso um pouco mais para frente, mas o meu corpo gera resposta imune e eu vou eliminar o vírus e tudo bem, né? Passou. Só que o que a gente está vendo é que várias pessoas têm relatado sequelas depois. Isso ainda não está muito claro, assim, o mecanismo, por que isso acontece. Mas muita gente tem relatado, por exemplo, uma fadiga muito prolongada. Então, mesmo depois que o vírus, você já não consegue detectar o vírus no corpo da pessoa mais. Você faz os testes e não tem mais. Você faz teste sorológico, a pessoa, em teoria, está imune. Ela tem resposta, né? Ela tem anticorpo, mas ela sente uma fadiga muito grande. Tem muita gente que tem relatado mudança comportamental, né? Então parece que o vírus de alguma forma afeta o sistema nervoso também das pessoas. Então tem gente que começa a relatar perda de memória mais recente, então fala assim, eu lembrava de tudo e de repente algumas coisas eu começo a esquecer. Outros falam de um pouco mais agressivo, a pessoa fica um pouco, né, tem uma agressividade um pouco maior, ou talvez aí uma perda de paciência mais rápida. Então, a pessoa era super calma e, de repente, qualquer coisa já estressa a pessoa, e isso também tem sido relatado. As pontas do dedo ficar um pouco mais roxa e demorar a voltar ao normal, perda de cabelo. Então, assim, são sequelas que aí alguém pode falar assim, mas isso aí a pessoa, né, desencadeou por algum outro motivo. Mas qual seria esse motivo, né? A única diferença de antes para agora é que ela teve a doença. Então, assim, o que desencadeia isso pode até ser, tá, Gabriel, que tenha alguma resposta e eu não sei no momento. Mas até onde eu vi, o pessoal está intrigado com isso. Quer dizer, por que isso acontece, né? Mas está tendo que eles estão até dando o nome de síndrome pós-Covid. A pessoa já recuperou, mas manifesta esse tipo de sintoma. E o quanto isso é complicado, né, Rodrigo? Porque hoje nós vemos uma banalização da nossa condição atual. A quarentena hoje em dia ela foi totalmente banalizada, e ver que as consequências se arrastam até depois da cura do paciente é complicado. Mas você tinha mencionado um pouco mais cedo sobre a origem desse vírus. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre isso? Então, esse vírus, historicamente, né, se a gente for pegar no tempo, os primeiros casos surgiram na China,
no final ali de dezembro. Tem alguns estudos que apontam que talvez isso tenha surgido um pouco antes, assim, tenha começado a circular em novembro, mas os primeiros casos só foram detectados, de fato, em dezembro. Mas, enfim, aí já começa a ser talvez um pouco especulação. O que a gente tem de dado oficial é que os primeiros casos surgiram na última semana, acho que 18, 19 ou 20 por aí de dezembro, e quando eles conseguiram detectar que eles chamaram, né, de uma pneumonia atípica, o CDC chinês informou a OMS, então só para deixar claro, né, o CDC é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, informou a OMS no dia 31 de dezembro. Então, quer dizer, eles detectaram um surto de pneumonia, tentaram achar a causa, não acharam, e aí reportaram para a OMS, olha, tem algo acontecendo aqui que a gente não está sabendo o que é. Uma semana depois, eles fizeram, aí estava o processo da metagenômica em andamento, eles fizeram, então, e viram que era um novo coronavírus. Então, na primeira semana já de janeiro, então, se a gente for pegar aí, seria questão de 2 semanas, eles conseguiram identificar esse novo vírus. Se a gente for pegar a histórica de doenças que surgiram e até saber qual que era a causa, isso foi extremamente rápido. Se a gente for citar, por exemplo, o HIV, os primeiros casos surgiram em 1981, o vírus mesmo só foi ser descoberto 2 ou 3 anos depois. Eles descobriram o vírus rápido, e por ter descoberto o vírus rápido, eles conseguiram sequenciar o genoma desse vírus muito rápido e tentar ver de onde que poderia ser a origem desse vírus, né? Então, tentando resumir bem a ideia, o que o pessoal faz? Sequencia o genoma, compara esse genoma com o que já existe. E aí foi aí que eles viram que era muito parecido com o SARS-CoV lá de 2002. Só que além desse SARS-CoV de 2002, ele era ainda mais parecido com alguns coronavírus que circulam em morcego. Então, isso já era bem conhecido. O pessoal, principalmente o pessoal da China, ao longo dos últimos anos, vinha produzindo vários trabalhos científicos mostrando que existiam vários coronavírus na população de morcego lá da China e que tinham um potencial para infectar o ser humano. Aí fala, mas como é que eles sabem isso? Porque eles comparam a sequência. Então, quando eles detectam um vírus que é muito parecido com um vírus que já está na população humana, é um indicativo de que, bom, se um humano chega ali e encontra essa população de vírus que está na população de morcego, nada, né, a princípio, nada impede de que esse vírus infecte o ser humano. Isso não é regra para a maioria dos vírus, mas tem alguns vírus específicos, que a gente chama de vírus zoonóticos, que eles têm essa capacidade, eles pulam de uma espécie para outra, que a gente chama de spillover. Então, esse salto de espécies faz com que o vírus está naturalmente na população de morcego, e ao encontrar um hospedeiro susceptível, por exemplo, um ser humano, ele consegue infectar esse humano. Pode acontecer 2 coisas quando esse evento ocorre. Pulou de morcego para humano e esse vírus não consegue multiplicar bem no ser humano. E aí, nada acontece, porque ele não vai replicar bem, então ele não vai ter o que a gente chama de transmissão sustentada ali de humano para humano. Ou pode acontecer o que aconteceu. O vírus chega até a população humana, replica muito bem no ser humano e começa a transmitir entre os humanos, independente do morcego. Então, o que a gente sabe hoje? Que no passado, lá atrás, existia uma população de vírus nos morcegos que era muito parecida, né? Ele tinha um potencial para infectar o humano, porque ele era muito parecido com os coronavírus que a gente já sabia que infectava o humano. E o mais provável é que o ser humano teve contato com essa população de morcego, propiciando esse salto. Então quer dizer que se o ser humano nunca tivesse encontrado com esse morcego, talvez não teria essa pandemia? Talvez sim. Porque o vírus não fica caçando, né? Ele tá ali num nicho, ele tem um local que ele vai ficar circulando. Então, ele estava lá na população de morcego e chegou até o ser humano. E na população humana encontrou uma população totalmente vulnerável, porque a gente nunca tinha tido contato com esse vírus. Ele se replicou super bem. Isso é uma grande diferença entre esse vírus e o vírus de 2002, que ele replica muito melhor, né? Ele tem uma facilidade de replicação muito maior do que o SARS-CoV-1, e deu no que deu, né? Espalhou para o mundo todo. E uma outra diferença, né? Que há 20 anos atrás a gente não tinha tanta conexão entre os países igual a gente tem hoje. Então, hoje, o nível de globalização que a gente tem é muito maior. Então,
surgiu na China. Amigo, para ir para os Estados Unidos não demorou um mês, né? Porque tem troca comercial, tem troca turística, né? O pessoal está indo e voltando o tempo inteiro. Então é muito fácil disseminar esse tipo de vírus, né? Quando a OMS decretou pandemia, bom, alguns dizem que foi tarde, outros dizem que não foi tão tarde assim, mas já estava em todos os continentes, né? Então, assim, é muito difícil controlar. Então, o que a gente sabe é que esse vírus ele veio de uma população de morcego. Uma coisa que ainda tem dúvida, mas isso já está começando a ficar mais claro, mas ainda não está, né, a gente não bate o martelo ainda, é se entre o morcego e o ser humano teve algum animal no meio. Porque isso é comum também, né? No início começou a falar que poderia ser uma cobra, aí isso a gente depois descartou rapidamente, não tem isso, mas tem alguns vírus que circulam em pangolins, que são os mamíferos com as escamas, que é bem parecido com o SARS-CoV-2. Então ainda não está totalmente claro se o pangolim ele foi um hospedeiro intermediário, ou seja, se o vírus saiu do morcego, passou no pangolim e chegou ao humano. Alguns trabalhos mais recentes e mais bem elaborados têm descartado que o pangolim tenha tido um papel primordial ali. Embora a gente saiba que existem vários coronavírus que são parecidos com o SARS-CoV-2 que circulam em pangolim. Então, mas é bem provável que foi morcego humano. Mas a gente precisa conhecer mais morcego, mais vírus de pangolim, para a gente conseguir ter essa certeza, né? É muito interessante o que você acabou de dizer. Fica evidente que o coronavírus é extremamente perigoso, né? Não só quanto à facilidade com que esse é transmitido, mas também a possibilidade de causar uma síndrome aguda respiratória grave é muito complicado. Agora, quando a gente fala desse assunto, também vemos nos canais midiáticos os termos manifestação sintomática e manifestação assintomática da doença. Agora, por que nós temos tanta divergência? Digo, por que tantas pessoas infectadas não apresentam sintomas relacionados? Tem isso mesmo. A gente pode até falar em 3 fases, vamos dizer assim, que seria a fase assintomática, a gente tem um termo dos pré-sintomáticos e dos sintomáticos, né? Na verdade, o que a gente, para definir, seria o assintomático, aquele que nunca manifesta sintoma. Ele é infectado, mas não manifesta absolutamente nada. Tem o pré-sintomático, que na hora que você detecta ali, que você faz a busca, ele não tem sintoma. Mas vai passar um tempo, pode ser 2, 3, 5, 10 dias, ele vai manifestar algum tipo de sintoma. Essa fase pré-sintomática, né, também a gente pode dar o nome de período de incubação do vírus. Então, quer dizer, a pessoa se infecta, naquele mesmo dia que ele se infectou, ele não vai manifestar sintoma, porque o vírus tem que entrar na célula, ele tem que replicar, ele tem que sair, isso em uma quantidade razoável para que o corpo fale, opa, tem algo ali. E aí você começa a ter os sintomas, né? Que entra, então, na parte sintomática, que é aqueles sintomas que a gente comentou. Agora, por que algumas pessoas não manifestam? Isso não é exclusivo da Covid, tá? Isso várias doenças virais, a gente pode citar dengue, gripe, zika, chikungunya, muita gente é assintomática, tá? E o espectro de sintomas, quer dizer, quem sente mais, quem sente menos, também é muito variável. Uma coisa que a gente está vendo, né, agora para a Covid, que parece que já está bem estabelecido, é que a quantidade de vírus que a pessoa entra em contato é fundamental. Então, quer dizer, o que a gente chama de carga viral. Se eu entro em contato com muito... Isso é um dos fatores, tá? Se eu entro em contato com muito vírus, a chance de eu manifestar um sintoma, que qualquer um que seja, é muito grande, porque, quer dizer, eu estou entrando em contato com uma quantidade muito grande de vírus, muito vírus está entrando ao mesmo tempo no meu corpo e replicando. Então, meu corpo não dá conta e eu vou sentir algum problema, né? Algum sintoma vai manifestar. Se eu entro em contato com uma baixa quantidade de vírus, e aí depois a gente entra até na discussão da questão das máscaras, se eu entro em contato com uma baixa quantidade de vírus, muito possivelmente, se eu sou uma pessoa saudável, meu corpo dá conta. Então, o meu corpo reage de uma forma mais rápida e eficiente para combater aquele pouco de vírus que entrou ali e muito provavelmente você praticamente vai passar ileso da infecção, né? Embora você tenha sido infectado, você vai manifestar o quê? Sei lá,
tosse, você vai sentir um mal-estar, mas nada demais. Voltaria a ser a tal síndrome gripal simples, né? Outro fator é a questão imunológica da própria pessoa. Então, assim, se eu tenho uma resposta imunológica mais fraca, por exemplo, tenho algum imunocomprometimento, isso pode ser complicado, porque aí o meu corpo não reage contra aquele vírus, e aí ele se multiplica descontroladamente no meu corpo e vai chegar a causar mais dano, né? A gente vê também que aí é o que entra nas comorbidades, né? Pessoas que, por exemplo, as obesas, pessoas diabéticas, pessoas cardíacas, já tem um comprometimento natural assim, do corpo, e aí a resposta imune fica comprometida. Então, isso também agrava os sintomas, né? Mas, então, assim, é multifatorial, né? Resumindo, não tem um fator só, mas talvez um dos principais, e agora, que é o que a gente está vendo na Europa, né? Que é a ressurgência da Covid, né? A segunda onda lá, isso ficou bem claro, quer dizer, se você tem uma exposição menor ao vírus, mesmo que você tenha, né, você é exposto a menos vírus, você tem os sintomas mais leves. E se você é mais novo, você também normalmente tende a responder melhor. Então, são vários fatores que vai explicar por que uma pessoa, né, manifesta quase nada e outro, infelizmente, chega a óbito, por exemplo. E aí vem a questão também relacionada da prevenção, né? Que a gente vê que a quarentena está aí por um motivo bem específico, o uso de máscara da forma correta, higienização das mãos, que infelizmente por muito a gente vê essa questão faltosa hoje em dia, né? Agora, quanto ainda a essa condição, vamos falar agora sobre o diagnóstico. Você poderia nos falar qual que é o padrão ouro de diagnóstico relacionado? Como que ele funciona? Hoje, a gente tem algumas formas de fazer o diagnóstico, né? Mas o padrão ouro é o teste molecular. O teste molecular, que é o RT-PCR, né, ou popularmente muita gente ficou falando que é o teste do cotonete, o teste do suave e tal. Por quê? Porque realmente você usa um suave, né, para quem não está familiarizado com o termo, suave é como se fosse aqueles cotonetes enormes, assim, que você coloca lá no nariz, lá no fundo do nariz, né, que é a nasofaringe e na orofaringe. Então você coloca lá dentro da boca e você faz a coleta do material. Não sei se você já fez, eu já fiz, é bem desconfortável, não sei, né, se outras pessoas aí que vão nos escutar já fizeram também, é bem desconfortável, principalmente por conta do nariz, mas ele é muito sensível, porque ele vai detectar o material genético do vírus. Então, qual que é a ideia? Eu vou lá, coleto a amostra do paciente, né, da garganta e do nariz. Por que dos dois? Porque eu potencializo a chance de encontrar. Tá? Normalmente, ele vai se replicar muito bem no trato respiratório superior. Então, se eu pego tanto da nasofaringe quanto da orofaringe, eu potencializo a chance de achar esse vírus. Eu vou lá, coleto o material e faço a extração do material genético. Então, ali eu vou pegar tudo, né, o material genético como um todo. E faço, então, o teste específico. Eu quero detectar o coronavírus. Então, explicando assim, bem rapidamente, o PCR é a gente usar reagentes específicos que vai detectar uma região do genoma do vírus. Então, se eu detectei esse genoma, não tem erro, assim, porque eu não tenho o coronavírus. O coronavírus, né, o material genético do vírus é muito diferente do meu. E a gente faz o teste, né, existem vários protocolos, né, os mais famosos é o protocolo de CDC e de Berlim. Eles pegam justamente uma região do material genético do vírus que não tem a menor similaridade com a gente. Então, para evitar falsos negativos, né, ou falsos positivos. Então, se eu detectei o vírus, a pessoa estava com o vírus naquele momento. E aí isso que é o ponto-chave, porque eu detecto naquele momento que eu fiz a coleta. Então, independe se a pessoa respondeu ou não ao vírus. O vírus está lá, né? Outra forma de diagnóstico são os testes sorológicos, que o mais famoso que ficou conhecido aí foi o teste rápido, aqueles tipo de farmácia mesmo, né? Qual que é a diferença do teste rápido? O teste rápido, ele vai detectar, tem dois, ou ele detecta antígeno ou anticorpo, mas o mais famoso é o anticorpo, ele vai ver se o meu corpo reagiu ao vírus. Então, vamos colocar duas situações. Hoje, dia 9 de novembro, eu vou lá e faço um teste PCR. Aí
dá positivo. Beleza, então quer dizer que hoje eu estou com o vírus. E hoje eu vou lá e faço o teste rápido. Muito provavelmente vai dar negativo. Por quê? Porque o teste rápido, ele vai medir a resposta do meu corpo contra o vírus. Ele vai detectar o anticorpo que eu produzi. Se o vírus ainda está no meu corpo, ele está se multiplicando e tal. Então, é lógico, pode ter uma pequena faixa ali que vai coincidir, de ser positivo os dois. Mas, normalmente, o teste molecular, que é o padrão ouro, é o mais sensível, o mais específico, por isso que ele é o padrão ouro, né? Pela especificidade e sensibilidade, ele vai me falar, olha, hoje você está com coronavírus, fique em casa, não tem contato com ninguém, porque você pode transmitir esse vírus. Aí tá. Passado um tempo, digamos, 10 dias, 20 dias, eu vou lá e faço o PCR de novo. Se eu tiver curado, né, que é o que se espera, normalmente a doença dura aí de 2 até 3 semanas, mas normalmente 2 semanas, eu vou lá, 20 dias depois, faço o PCR novamente, espera-se que dê negativo. Porque aí o meu corpo já eliminou o vírus, não tem vírus mais no meu corpo. E aí, se eu fizer o teste sorológico, possivelmente vai dar positivo. Porque aí meu corpo já reagiu, eu já tenho um anticorpo contra aquele vírus e vai detectar. Né? Qual que é o problema do sorológico? É justamente a especificidade e a sensibilidade. Ela é bem mais baixa do que o teste molecular. Né? Então, assim, ajuda, mas não é usado como padrão ouro por isso. Tem a grande vantagem de ser rápido, de ser mais barato, mas tem chance de não pegar no momento certo, né? Não, mesmo que esteja no momento certo, pode ser um falso negativo, então ele não é usado como padrão ouro, PCR que é. Entendo. E, bem, é bem importante a gente saber um pouco mais sobre os métodos de diagnóstico para evitar justamente casos como que você acabou de falar, né? Às vezes a pessoa faz o teste rápido e ao dar negativo ela já fica com outro tipo de pensamento, realmente evita possíveis confusões. Agora, bem, falando um pouco sobre o tratamento e desenvolvimento de novas terapêuticas relacionadas ao tema, vamos falar sobre os possíveis tratamentos, né? Quando que um paciente está infectado, como que é a procedência com ele? O que acontece com esse até que seja procedida a cura? Assim como qualquer outra, não vou dizer qualquer outra não, mas a grande maioria das doenças virais, a COVID ela também é uma doença que normalmente, na grande maioria das pessoas, ela vai se resolver sozinha. Tá? Seja porque a pessoa não tem nada, né, porque ela é uma assintomática, ou mesmo aqueles que se manifestam, exceto nos casos graves, né, mas, por exemplo, eu estou com tosse, eu estou com febre, né, eu estou... às vezes eu até tenho uma leve falta de ar, mas nada grave. Normalmente, passado aí 2 a 3 semanas, seu corpo já está normal. Assim, tirando aquela parte das possíveis sequelas, mas você já está sem o vírus e a infecção já foi resolvida. O problema é que algumas pessoas precisam de algum tipo de tratamento. Aí o que acontece nesse tipo? Qual que é o mais comum, isso não só para a COVID, mas para várias doenças virais? É o que a gente chama de tratamento de suporte. Então você vai tratar os sintomas daquela pessoa. Por que isso? Porque, diferente de, por exemplo, de uma infecção bacteriana, que a gente tem um antibiótico, né, um antibacteriano, que vai atuar na bactéria, que vai, né, destruir a bactéria, por exemplo, é muito difícil a gente ter um antiviral. Muito difícil. A gente pode contar nos dedos quantos vírus que a gente consegue ter um antiviral contra ele e quantos de fato a gente tem. Tá? E para ser bem simplista assim, por que isso? Porque o vírus está dentro da nossa célula, então uma droga para ser eficaz contra o vírus e não ser problemático para a gente é muito difícil, porque ela tem que atuar onde o vírus está. E onde ele está é dentro da nossa célula. Diferente de uma bactéria, por exemplo, que está solta, circulando no nosso corpo, o vírus não, ele está dentro da célula. Então a droga tem que entrar na célula para matar o vírus e não matar aquela célula. Então isso é bem difícil de acontecer. É por isso que a gente tem então um pouco antiviral. Então normalmente você trata o sintoma. No caso da COVID, o pessoal faz o que, em geral? Tenta controlar a febre e inflamação, porque realmente hoje a gente está vendo claramente que a inflamação é um problema muito grave na COVID, principalmente nos casos mais graves, que é o que a gente chama de ter uma tempestade de citocina. Então, são vários... como é que eu vou falar isso? São várias
que a gente chama de citocinas, né, pró-inflamatórias. São alguns mediadores que o nosso corpo libera que vai indicar para o corpo, assim, olha, tem problema, inflama. Quando fala assim, inflama, normalmente a inflamação não é problema. A inflamação é uma resposta natural do nosso corpo contra algo que está errado. O problema é que o vírus ele causa um excesso de inflamação. E aí é problemático. Então a gente tem que controlar esse excesso de inflamação, a gente tem que controlar esse excesso, que a gente chama da tempestade de citocina, para controlar essa inflamação. E, às vezes, tem que entrar com a terapia de suporte respiratório. Então, a pessoa tem que ser entubada para poder ter a ventilação mecânica, né? Porque ela não consegue respirar. Ela, por si só, o pulmão, o diafragma não funciona e ela não consegue respirar. Dá um problema tão forte no pulmão, né, um edema tão grande, às vezes, que ela não consegue fazer a troca de oxigênio para gás carbônico e tudo mais. Só que o que acontece? Todo mundo quer um medicamento específico. Fala, eu quero tomar esse medicamento e vou melhorar, né? E parece que muita gente esqueceu que para a grande maioria das viroses a gente não tem isso, né? Aí fala assim, mas quando eu tô com dengue, eu tomo lá um remédio qualquer, sei lá, eu tô com gripe. Mas você toma um remédio para conter o sintoma, né? Você não toma um remédio para eliminar o vírus. É a mesma coisa agora para a Covid. Embora para a Covid existam vários testes, né, com medicamentos sendo feitos, até hoje não teve nenhum que falou assim, esse aqui é um antiviral específico. A gente tinha até então um Remdesivir. O Remdesivir ele é um antiviral. O que caracteriza como um antiviral? Ele tem que impedir a replicação do vírus. Qualquer etapa da replicação do vírus. O Remdesivir ele é desse jeito. Ele, em teoria, ele impede a síntese de novas moléculas de RNA do vírus. Então, ele impede que o vírus replique seu material genético. Os primeiros estudos foram bem positivos, inclusive publicados em revistas muito boas e tudo, que deu um indício de que era bom, que funcionaria, mas não era também aquela, que coisa, sabe? Por quê? Porque reduzia o tempo de internação. Então, não é que a pessoa não ia ter a doença, ela ia ter uma doença mais leve, né? Mas agora, recentemente, saiu um estudo grande, liderado pela OMS, em vários locais do mundo, várias pessoas, mostrando que o Remdesivir não é tão eficiente assim. Então, parece que ajuda, mas não muito. Um outro que ajuda, e esse até onde eu vi não foi contestado, é a dexametasona, que é um anti-inflamatório, é um corticoide, mas também não é um antiviral, né? Ele não vai impedir a replicação do vírus, ele vai controlar o excesso de inflamação no corpo daquele paciente. Então, assim, se eu estou sentindo quase nada, eu não vou tomar. Nenhum médico vai receitar um corticoide para uma pessoa que está só com a garganta doendo. Isso pelo menos eu não conheço. E aí tem outros medicamentos que estavam em testes, alguns ainda estão, né? Cloroquina, ivermectina, nitazoxanida e por aí vai, né? Então tem vários em testes, mas até hoje não tem um tratamento específico. É muito interessante você ter citado a questão da cloroquina, porque, bem, foi com certeza o medicamento mais falado nos últimos meses. E por que ele se popularizou tanto aqui? Então, a história da cloroquina talvez fique lembrada aí na história da medicina, da farmacologia, da biologia, como algo bem emblemático, né? O que aconteceu? Quando surgiu a Covid, todo mundo queria uma resposta para a doença. Então, está matando gente demais, o vírus está circulando, então tem que resolver. Vacina não se cria da noite para o dia, né? A gente discute isso depois. Medicamento também não. Mas o que o pessoal começou a fazer? É uma estratégia de reposicionamento de fármaco. Ou seja, existe um medicamento que já é usado para qualquer outra doença que seja, e eu vou tentar usar esse medicamento contra essa doença que eu quero tratar. Isso é uma estratégia bem conhecida e que vários pesquisadores utilizam não só para infecção viral, mas para infecção fúngica, para bacteriana, para câncer e tal, enfim. E aí eles tentaram fazer isso. Aí pergunta, mas por que a cloroquina? A cloroquina, o mecanismo de ação dela leva a crer que funcionaria. Por quê? Porque ela impede, uma das ações da cloroquina
é impedir a acidificação do endossomo. O que é isso? Quando o vírus ele entra na célula, o vírus ele tem um envelope e ele funde esse envelope com a membrana da célula. Isso forma um endossomo. Para o vírus, de fato, sair e começar a replicar, ele tem que sair desse endossomo. Como que ele sai? O endossomo ele é acidificado, o pH baixa, altera a conformação do vírus, altera a membrana, e o vírus, então, ele é liberado no citoplasma. Se eu tenho um antiviral que impede essa liberação, em teoria, eu estou impedindo a replicação do vírus, porque o vírus fica preso ali naquele endossomo. Então, o mecanismo seria interessante. Existiam alguns trabalhos que mostravam que na célula funcionaria para outros vírus, como dengue, ebola, chikungunya, e pensaram, bom, por que não contra o SARS-CoV-2? O vírus ele entra por via endossomal, funciona para outras doenças in vitro, na célula. Só que qual que é o grande problema? Não funcionou para nenhuma dessas outras doenças em vivo. Então, não funciona para dengue, não funciona para chikungunya, não funciona para gripe. Na célula funciona. Mas na hora que você vai para o animal e na hora que você vai para o ser humano, não funciona. Fizeram a mesma coisa para o Covid. Tudo começou lá na França, né? Talvez, não sei se você conhece o nome, mas ficou um nome muito famoso, que é o professor Didier Raoult. O Didier Raoult, ele é um baita pesquisador francês, extremamente renomado lá na França, talvez seja o maior microbiologista, sem dúvida nenhuma, o mais citado, muito bem respeitado. E o grupo dele fez um trabalho bem preliminar com alguns pacientes. Eles fizeram um trabalho in vitro também, mas o que ganhou a repercussão foi um trabalho com poucos pacientes que eles administraram nesses pacientes a hidroxicloroquina com ou não azitromicina. E falaram que deu certo. Só que esse trabalho ele foi extremamente criticado. Primeiro, foi muito pouco paciente envolvido no estudo. No total foram, se não me engano, 30 ou 36, mas desses não foram todos que receberam, não teve um controle muito adequado, não teve randomização, enfim, não foi um trabalho muito rigoroso para poder afirmar isso. Só que, no momento, isso foi em março, estava o pico da primeira onda na Europa e nos Estados Unidos. Isso chegou no ouvido do ex-presidente, agora ex-presidente, futuro ex-presidente Donald Trump, e ele falou que era a cura. E aí, igual eu falei, o Didier Raoult, ele é um baita pesquisador na Europa e tudo mais. Ele tem uma baita voz. Porém, quando chega na voz do maior político do mundo, isso vai para todos os cantos do planeta. Então, isso se vendeu a ideia de que a cloroquina seria a cura da Covid. Então, pessoas que tratassem com cloroquina ou com hidroxicloroquina ficariam curadas. Isso chegou no Brasil e, ecoou de lá para cá, né? Então, o presidente de lá falou, o presidente daqui falou que era a cura. Aí, o que aconteceu? O mundo inteiro começou a estudar cloroquina. Então, se a gente entrar no site que chama Clinical Trials, que é um site que junta todos os testes clínicos, né, que são registrados, porque você não pode fazer um teste clínico aleatório, né? Eu vou fazer Não, você tem que registrar, tem que passar por comitê de ética e tudo mais. Então, esse site, ele coloca todos. Foram dezenas de estudos em andamento, desde março até então, tentando investigar. Porque aquele primeiro estudo foi muito preliminar e a pessoa já estava no hospital, ela já estava lá doente, então começaram várias dúvidas. Quer dizer, funciona mesmo? Como é que funciona? Qual que é a dosagem? Por quanto tempo eu tenho que usar? Eu posso usar de maneira preventiva? Eu tenho que usar nos primeiros dias? Eu tenho que usar só quando eu estou internado? Isso não tinha resposta na época, mas se vendeu que era a resposta de tudo. De uma forma muito simplista, dando uma resposta simplista para um problema extremamente complexo. E aí o que foi acontecendo? Os estudos começaram a andar. Alguns mostravam que funcionava, outros mostravam que não. Então ficou nessa. Será que funciona? Será que não funciona? E até então a gente não tinha estudos assim, grandes, bem feitos, e aí eu vou só pontuar rapidamente aqui o que seria um estudo. Bom, esse é um estudo clínico interessante para a gente avaliar. Tem algumas características. Primeiro,
quando a gente fala que o estudo ele é randomizado? Bom, primeiro de tudo tem que ter um grupo relativamente grande de pessoas, porque uma coisa é eu testar a droga em 10, outra coisa é testar em 100 ou 1000. Né? Então, quanto mais gente tem, melhor é, porque o meu poder estatístico de avaliação fica melhor. Mas bem, aí tá. Eu tenho que fazer um estudo randomizado, que é o quê? Eu vou dividir essas pessoas em 2 grupos aleatórios, onde eu vou tentar equilibrar. Então, eu não vou ter, por exemplo, mais mulher do que homem nos grupos, eu não vou ter mais idosos e jovens no outro grupo, tudo eu vou ter que estar mais ou menos equilibrado. Então, beleza, eu dividi. Aí, desses 2 grupos, eu vou fazer, então, o ensaio controlado. Eu vou ter um grupo que vai receber a droga e o outro grupo que ou não vai receber nada ou vai receber, idealmente, o placebo. Quando você faz com o placebo, é ainda melhor, porque aí os 2 grupos todos os pacientes estão ingerindo alguma coisa, né, estão sendo administrado alguma coisa, e aí você compara. E, idealmente, você fazer um estudo multicêntrico, ou seja, não é só em um hospital, você faz em 2, 3 hospitais, em cidades diferentes, que aí você pega pessoas, né, você amplia a variabilidade, e duplo cego. O que é o duplo cego? Talvez esse, ao meu ver, seria um dos pontos mais difícil de conseguir fazer, mas seria fundamental que todos fossem, ao meu ver. Nem a pessoa sabe o que ela tomou e nem o médico sabe o que ele deu. Por que eu acho que isso é fundamental? Porque isso vai tirar o viés da pessoa tomar o medicamento e falar assim, eu melhorei porque eu tomei, e vai tirar o viés do médico de falar assim, o meu paciente melhorou porque ele tomou, porque eu dei. O que a gente viu muito acontecer, isso assim, nas redes sociais, eu ficava horrorizado de ver os comentários do pessoal. Às vezes eu falo que às vezes eu gosto de passar um pouquinho de raiva, assim, eu vou lá nos comentários, eu vejo o que o pessoal está falando, sabe? Aí eu falo assim, meu Deus, é brincadeira. O que eles falavam? Eu tomei, eu melhorei, o remédio funciona. Meu pai tomou, funciona. Minha mãe tomou. Eu falei assim, gente, mas isso não tem cabimento. Porque isso é um relato de caso. Quando você não sabe nada, e aí você tem um relato, fala, opa, interessante, vamos investigar. Mas a gente já tinha passado dessa fase, os estudos já estavam avançados. Então, quando você tem relato de caso, perto de um estudo clínico controlado, isso não é nada. Se eu virar e falar assim, eu tomei e melhorei. Tudo bem, mas você comparou com o quê? Não, eu tomei e melhorei. Bom, mas você poderia não ter tomado nada e melhorado também. Porque aí você começa na discussão, entende? Meu pai não tomou nada e melhorou, meu tio não tomou nada e melhorou, minha avó. Então, assim, não é assim que se faz. Então, quando você tem 2 grupos randomizados, equilibrados, né, sem muita variação entre eles, um recebe o medicamento, o outro recebe o placebo, eles não sabem o que eles estão tomando, porque às vezes vai ter esse viés mesmo, bom, se eu tomei o medicamento, eu espero melhorar. Então, se eu melhorei, automaticamente eu atribuo a melhora a esse medicamento. E com o médico a mesma coisa. Se o médico fornece o medicamento para o paciente, ele quer ver o paciente melhorar. E se o paciente melhora, automaticamente ele vai falar assim, ele melhorou pelo tratamento que eu indiquei. Isso aí, quem falar que não é assim que funciona, ao meu ver, está querendo enganar alguém, porque isso é óbvio. Né? E aí, na hora que vem os estudos científicos fazendo bem feito e tudo, o que mostrou? Não funciona. Né? Então, testaram nos primeiros dias de sintoma, testaram quando a pessoa já estava no hospital internado, testaram de forma profilática. E até então, todos os estudos, né, nesse formato que eu coloquei, randomizado, duplo cego, todos apontaram para a mesma direção. Hidroxicloroquina ou cloroquina não funciona como tratamento. Mas, até lá, a população já ficou com isso, entendeu? E isso se estende para outros também. A ivermectina foi um caso que ficou famoso também. Agora, recentemente, a nitazoxanida, né, que é a Anita, a mesma coisa. Então, quer dizer, alguns estudos começam a surgir, dá um indicativo interessante, beleza, você vai lá e segue. Mas não significa que ali está resolvido o problema. Mais estudos foram feitos. E cloroquina ficou emblemático, porque muita gente estudou com objetivos diferentes e, independente deles, eles viram que não funciona. E é muito complicado, como a gente observa que essa questão se propaga até os dias de hoje, né? Muitas pessoas ainda acreditam que é a terapêutica definitiva.
Mas bem... E é triste, porque a pessoa fala assim, com a convicção, sabe? Ela fala assim, não, mas eu tomei, meu pai tomou. Eu falo assim, tá, tudo bem, amigos. Você tomou, você melhorou, mas não foi por conta do remédio. Mas aí você convencer uma pessoa totalmente leiga de que aquilo que ela tomou não foi o que ajudou a melhorar, cara, é muito difícil. Exatamente. E ver, às vezes, que a política corrobora para afirmativo não ajuda muito. E aí vem casos surgindo de automedicação, o que complica ainda mais a situação que estamos vivenciando. Mas Eu gosto de falar que a gente viveu, assim, e ainda vive em alguns casos, né, um cabo de guerra tenso, porque de um lado você tinha os relatos dos casos, né, então, eu melhorei, eu tomei e tal, personalidades, né, vamos dizer assim, políticos famosos falando assim, eu sou a prova viva de que eu tomei, assim, cara, mas você é um. Os estudos controlados, aí do outro lado da corda, né, puxando, estão mostrando que não funciona. Então, quer dizer, ficou essa guerra. E no meio de tudo isso, o que tem? Vem os políticos e a ideologia muito forte, de um lado e do outro, querendo estar certo. Mas a ciência vem para mostrar isso. Quer dizer, não importa o que você acredita, importa o que os dados estão mostrando. O estudo foi bem feito? Foi bem analisado? Foi. O que mostrou? Mostrou isso. Ah, mas eu não acredito. Bom, mas o que eu posso fazer? Né? é sempre uma questão muito complicada de se discutir com toda certeza, mas nesse âmbito de terapêuticas, há várias pesquisas surgindo. E você consegue falar alguma que está sendo mais promissora e como que ela está sendo mais promissora? Gabriel, assim, específico não. Eu estava até bem, assim, não vou dizer apostando não, né? Mas eu estava depositando até minha ficha no Remdesivir, embora não seria uma ideia muito boa, porque ele é um medicamento caro. Antivirais, em geral, não são baratos. Surgiu recentemente, bom, não tão recentemente assim, né? Os estudos já estavam sendo feitos, mas eu acho que eu vi, talvez no mês passado, uma terapia que parece que estava bem promissora, assim, que era uma terapia com anticorpos monoclonais, que estava dando resultado interessante também, mas, de novo, né, não é o ideal, o mundo ideal, porque terapia com anticorpo monoclonal é caro. Produzir anticorpo monoclonal não é algo barato. Mas parecia ser promissor, assim. Agora, o que a gente está vendo hoje é que, independente de ter um medicamento específico contra o vírus, os profissionais de saúde estão sabendo lidar melhor com o curso da doença. Então, hoje a gente já está vendo que muitas das pessoas têm uma resolução, vamos dizer assim, espontânea, passou ali 14 dias, né, mesmo que ela sinta alguma coisa, ela vai se recuperar. E quando ela chega num ponto que ela de fato precisa ir para o hospital, então ela vai para o hospital, a sobrevida dela ali fica boa, porque os profissionais dentro do hospital já estão sabendo lidar com esse paciente. Então, aí eu não vou saber dar detalhes, né, porque eu não estou na parte clínica, mas eu já vi relato, por exemplo, o pessoal saber que se colocar em uma determinada posição a pessoa consegue respirar melhor, se coloca de um outro lado, piora. Então, assim, esses detalhes, que realmente é com a prática, né, médica e da enfermagem, dos fisioterapeutas no dia a dia, depois de 11 meses de problema, o pessoal já sabe lidar melhor com isso. Então, essa terapia de suporte está cada vez melhor, né? Então, o problema grande que hoje a gente vê, e quando a gente fala assim, qual que é o grande medo de uma segunda onda, é não ter esse espaço no hospital. Era o mesmo medo que a gente tinha no início, né? Vamos ficar em casa, vamos ficar todo mundo queira e tal, para dar tempo do sistema de saúde se mobilizar ali, se armar tudo, para, se o pessoal precisar ir para o hospital, eles vão ter atendimento. Beleza, e alguns países fizeram isso muito bem, alguns outros nem tanto. Agora, com a segunda onda é a mesma coisa, né? Então, quer dizer, se a pessoa chega no hospital e ela tem atendimento, o pessoal está conseguindo tratar bem essas pessoas. Então, você vê que a mortalidade na segunda onda em vários países foi menor. Mas, eu estava vendo antes da gente trocar essa ideia aqui, de que está aumentando a mortalidade. Então, assim, está menor? Ainda está. Só que o número de casos está bem mais alto. Então, consequentemente, você tem muito mais gente infectada, você tem o potencial de ter pessoas chegando a óbito também, né? Então, assim, não dá para cravar o que vai acontecer, né?
mas pela tendência das curvas me assustou quando eu vi a curva da Europa, porque há tipo um mês atrás eles já estavam com bastante casos, mas o número de mortes estava bem baixo mesmo. Agora está começando a aumentar. Então, assim, isso é um problema, né? Com toda certeza é um problema porque, como você disse, é uma situação indefinida e o agravamento inerente é muito complicado. Mas, professor, quando nós abrimos nos jornais, hoje em dia, nas páginas, na internet, todo mundo fala em vacina. Mas, bem, qual que é o princípio de funcionamento básico de qualquer vacina antes de adentrarmos no assunto específico? A vacina, a ideia é você induzir o corpo daquela pessoa a gerar uma resposta imune. Então é como se você fosse que a gente chama de imunização ativa. Você coloca algo no corpo daquela pessoa para que o corpo reaja e gere proteção, né? Então, falando assim mais simplesmente, né, de forma mais simples, é você colocar algo no corpo da pessoa para que o corpo reconheça e gere uma resposta futura. Para que no futuro, se você for infectado com aquele vírus, ou com bactéria, ou o que quer que seja, o seu corpo já está estimulado. Então, na hora que entra o vírus, o corpo rapidamente reconhece aquilo e aí você não manifesta a doença, porque o seu corpo já vai estar protegido. E, bem, você bem disse que não se cria uma vacina da noite para o dia. E quais que são as etapas que precedem, né, a criação de uma vacina? Você já começou a mencionar com os estudos clínicos. Isso. Como é que funciona? Então, assim, digamos que eu estou começando hoje. Eu tenho uma ideia, então eu vou fazer um teste no laboratório mesmo. Quero ver, bom, qual que vai ser o meu alvo? O que eu quero usar como o que a gente chama de imunógeno? O que eu vou entregar para aquela pessoa para estimular o corpo dela a reagir? Definido isso, que é a parte laboratorial, eu vou então fazer o teste em animais, que é o que a gente chama de fase pré-clínica. Então eu dou esse imunógeno, eu dou a vacina para um animal, e aí o modelo vai variar. Você pode ter um modelo, por exemplo, camundongo, coelho, macaco, enfim, depende da doença que você quer investigar. Então cada doença vai ter um modelo melhor, né? Por quê? Porque o modelo ele vai tentar aproximar o mais fiel possível, mais fielmente possível do que a gente tem, né? Por que isso? Porque eu não posso chegar numa pessoa e injetar algo naquela pessoa sem eu ter a mínima evidência de que vai ter segurança e eficácia. Então eu tenho que testar primeiro em animais. Então eu testo em animais. Se eu ver que funciona, então como é que eu faço, né? Em animal, a gente pode, dadas a autorização do Comitê de Ética em experimentação animal, eu posso colocar a vacina naquele animal e infectar aquele animal. Então, que é o que a gente chama de desafio. Eu dou a vacina, espero um tempo, espero que o corpo do animal responda, gera a imunidade, eu vou lá e jogo o vírus no animal. E vejo se ele vai ficar doente ou não. Então, se nessa fase pré-clínica eu vejo que o animal não fica doente, ou que tem uma boa porcentagem de eficácia, parece que funciona. Vamos testar em seres humanos. Aí você passa para um outro comitê de ética, você mostra todos os resultados, tudo vai ser avaliado, tem um comitê externo e tudo mais. E aí você passa então para a fase clínica. Então na fase clínica, que é o teste em humano, a gente divide em 4 fases. Alguns falam 3, alguns falam 4, né? Eu gosto de trabalhar com a ideia de que são 4 fases. A primeira fase é a fase inicial, onde você vai testar ali entre 20 até 100 pessoas, principalmente para ver se ela é segura. Então eu quero saber se os pacientes que tomarem aquela vacina não vão desenvolver nenhum tipo de reação que impeça o desenvolvimento dessa vacina. E aí eu vou testar. O ideal é o quê? 2 grupos, um toma vacina, o outro não toma vacina. Então nessa primeira fase, eu não estou preocupado se a vacina funciona. Eu estou preocupado se ela é segura. Óbvio, eu quero ter uma ideia ali inicial, se funciona ou não. Mas não é o foco da fase 1. Se eu ver que, passado o tempo, os pacientes não manifestaram nenhum tipo de sintoma
de reação, sintoma não, desculpa, reação adversa grave, ninguém morreu, ninguém teve um problema cerebral, cardíaco, nada demais, né? Por exemplo, eu relatei dor no braço. Tá, beleza. O que mais? Não, passou um dia, melhorou. Então, ok, isso é normal da vacina. Nada de efeito colateral, né, ou efeitos colaterais mínimos, você passa para a fase 2. Aí na fase 2, a grande diferença é o número de pessoas. Você, em vez de testar em algumas dezenas, você passa a testar em centenas. Então, você pega ali, por exemplo, de 100 até 1.000 pessoas e amplia, né? Então, agora, aquilo que você viu na fase 1, você quer ver se mantém. Ou seja, de fato, a vacina é segura? Porque eu não vi nenhum efeito colateral em 50 pessoas, mas quando eu testo 500? Será que, né? Aí você começa a variar, porque você começa a pegar pessoas de locais diferentes, idade diferente e tal, você tem uma heterogeneidade maior e vai avaliar. E aí você quer ver também se ela é eficaz. Só que nessa primeira etapa, essa ideia de eficácia é o quê? Aquele paciente que tomou a vacina gera resposta imune ou não? Eu consigo detectar anticorpo específico contra aquele vírus? Então, beleza. É um indicativo que funciona, ela é segura. Sendo isso, eu passo para a fase 3. Aí na fase 3 eu vou testar não em centenas, mas eu vou testar em milhares de pessoas. Né? E idealmente em lugares diferentes, que é o que a gente está vendo acontecer para a Covid. Então tem vacinas do mundo inteiro, da China, dos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, sendo testada nesses países e em outros. Né? No Brasil, na Argentina, no Peru, na Colômbia, enfim. Então você amplia o número de pessoas testadas. E aí, nessa fase, você já tem uma boa margem de segurança para falar, bom, essa vacina ela é segura. Né? Eu testei em centenas de pessoas e não deu nada. E aí você continua avaliando, porque, de novo, não deu nada em 500 pessoas, mas e quando for para 5.000 ou 20.000? Né? Então você vai escalonando. Só que agora, na fase 3, o ponto fundamental é eu saber se ela de fato funciona. Eu quero saber se ela é eficaz, porque eu já praticamente assim sei que ela é segura. Eu vou corroborar isso, mas eu quero ver se ela funciona. Se ela funcionar, aí eu passo para a fase 4, que a fase 4 basicamente é a fase de aprovação, a parte toda de regulamentação, distribuição e a vigilância. Então, quer dizer, funcionou, eu entro com o pedido de registro. Então, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, estou testando a minha vacina, funcionou, pego todos os resultados, faço um relatório bem completo, mando para a Anvisa e falo, Anvisa, quero que seja aprovada essa vacina. Aí vai ter um comitê que vai avaliar todos os dados, vai ter todo um critério, né, bem criterioso. Se for aprovado, legal. Aí a empresa, né, o laboratório produz a vacina e começa a distribuir. E aí vai tendo a vigilância, porque agora, por exemplo, dependendo da doença que for, eu não vou vacinar milhares, eu vou vacinar milhões. Então, de novo, a ideia de escalonamento para ver, bom, será que efeitos colaterais muito raros aparecem, sei lá, 1 em 1 milhão? Aí eu vou começar a ver. Né? Então, basicamente é isso, tá? As fases. Bem, e recentemente o João Dória, governador de São Paulo, anunciou no Instituto Butantan a produção do primeiro lote do projeto Coronavac. E você poderia nos contar um pouquinho mais sobre esse projeto, o que você tem conhecimento sobre? Então, aí, complementando, né? A gente está vivendo uma situação atípica, né? Então, a gente está no meio da pandemia, então muita gente fala assim, esses testes estão muito rápido. Sim, tão rápido mesmo. Mas você tem precedente para isso. Você pode acelerar o teste, e esse aceleramento do teste é o quê? Você mesclar, por exemplo, fase 1 com 2, 2 com 3, que a gente chama, às vezes vocês veem, o teste está na fase 1/2, na fase 2/3, isso é comum, porque isso diminui o tempo. Então, quer dizer, em vez de eu testar primeiro em 100 pessoas, depois testar em 600, para depois testar em 10.000, eu testo, por exemplo, em 80, depois eu já testo em 2.000, por exemplo. Então, você vai tentando acelerar um pouco, e talvez um ponto primordial, que se avançou muito nessas vacinas da Covid. Muitas empresas já estavam investindo
em vacinas com a mesma tecnologia que eles estão usando hoje, porém para vírus diferentes. Então, você troca o alvo, né? O exemplo mais clássico, assim, mais forte que eu acho nesse momento é o da vacina de Oxford. A vacina de Oxford é uma vacina que a gente não tem uma vacina desse tipo licenciada, tá? Que é a vacina de vetor viral por adenovírus. Qual que é a vacina que eles estão fazendo antes de entrar na Coronavac? Eles pegam o vírus, né, o adenovírus, eles mudam geneticamente esse vírus para que esse vírus carregue uma pequena parte do genoma do coronavírus. Então ele entra na célula do ser humano e distribui ele como se fosse realmente um vetor. Ele leva esse pedaço do coronavírus para dentro da célula para que esse genoma do coronavírus então seja replicado, produza as proteínas e o nosso corpo reconhece. Por que avançou tão rápido nessa específica? Porque eles já estavam fazendo testes contra o MERS no Oriente Médio. Por que isso? Porque é um vírus extremamente letal e se por acaso a gente volta a ter surto desse vírus em locais diferentes do mundo, vai ser complicado, porque aí não vai morrer 1, 2 em 100, vai morrer 30 a cada 100. Então, eles já estavam investindo nisso. Quando, de repente, vem uma pandemia, que aí não está tendo 100 mil casos, está tendo milhões de casos, bom, eu não vou, plano B, deixa isso aqui em stand-by, vamos atacar o SARS-CoV-2 e não o MERS-CoV. Então, toda a parte pré-clínica, eles já tinham verificado, as fases iniciais já tinham sido verificadas de segurança, então eles avançaram muito rápido. Fizeram a fase 1/2 combinada e rapidinho chegaram na fase 3. No caso da Coronavac, é uma vacina com uma estratégia diferente, que é talvez uma das estratégias mais clássicas que se tem, que é o vírus inativado. Então, você produz o vírus e você inativa esse vírus. O que é o inativar o vírus? É fazer com que ele não seja replicativo mais. Se você injetar esse vírus na pessoa, ele não vai replicar, porque ele já está, vamos dizer, está morto, né, vamos dizer assim. E isso é muito clássico. Vacina, por exemplo, da gripe é desse jeito. Então, o mundo inteiro, basicamente, sabe fazer vacina com vírus inativado. Então, a Coronavac saiu na frente, porque começou lá na China, né, foi o primeiro local, então eles já começaram a trabalhar nisso e avançaram rápido, né? É uma tecnologia bem conhecida, bem estabelecida e tudo mais, e se avançou rápido nisso. Então, a vacina com estratégia diferente. Então, só para a gente comparar, a Coronavac ela é o SARS-CoV-2, só que inativado, né? Então, se a pessoa tomar essa vacina, ela não vai ter nenhum problema assim, de desenvolver a Covid, porque o vírus não vai replicar. E a vacina de Oxford, né, que o nome oficial é Shadox 1, é uma vacina quimérica de adenovírus com o SARS-CoV-2. A pessoa também não vai ter a doença. Então, por que eu estou falando isso? Porque é bem comum o pessoal falar assim, eu tomo a vacina, por exemplo, de gripe é muito comum. Tomei a vacina e fiquei gripado. Não, amigo, você não gripou porque você pegou a vacina, porque a vacina é inativada, não tem como o vírus replicar no seu corpo, né? No caso da Coronavac vai ser a mesma coisa se ela for aprovada. E vai ser a mesma coisa também com a de Oxford, porque ela é um vírus diferente, ela é só um vetor. Só para completar também, uma outra estratégia, né, que saiu hoje, a notícia da Pfizer, que é a indústria farmacêutica americana, junto com a BioNTech, da Alemanha, eles estão trabalhando numa outra estratégia, que é usar uma vacina de RNA, uma vacina de ácido nucleico. Então é totalmente diferente, porque aí eles pegam o RNA do vírus, colocam como se fosse numa cápsula de lipídio, né, uma membrana lipídica, e injetam na pessoa. Qual que é a ideia? De que vai ter a fusão dessa membrana com a célula do hospedeiro e o RNA vai ficar lá no citoplasma e aí as nossas células vão reconhecer e fazer a proteína. Em teoria é super seguro, porque eu não estou jogando vírus, eu não estou jogando partícula nenhuma, é só o RNA solto, que o meu corpo vai reconhecer, porém a gente não tem esse tipo de vacina aprovado para nada. É uma vacina assim, extremamente experimental, mas está dando certo, né? Hoje saiu o release da Pfizer mostrando que os primeiros dados da fase 3 deu certo.
então todo mundo já ficou todo alvoroçado, né? Opa, beleza e tal. Mas tem que ter calma, porque ainda é os primeiros casos, os primeiros pacientes que tomaram a vacina, eles viram que eles desenvolveram uma boa imunidade, parece que teve uma certa proteção, mas tem que esperar o final, né? No caso da Coronavac, com as devidas proporções, né, da diferença, mas a gente teve uma situação semelhante. Há um tempo atrás, o governo chinês mandou um comunicado à imprensa também, né, o press release deles, de que a vacina tinha mais de 90% de eficácia, e o Dória aqui no Brasil também. Por quê? Porque no governo de São Paulo, né, o Instituto Butantan, ele está fazendo teste. Então, eles fizeram uma parceria, né, o Butantan junto com a Sinovac, que é a empresa que se envolveu, idealizou essa vacina. Então, eles estão testando aqui no Brasil, e a grande vantagem, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford, é que se der certo, né, quem está testando aqui no Brasil a vacina de Oxford é a Fiocruz, se der certo, eles vão transferir a tecnologia. Então, a gente vai ter condição de produzir aqui nas fábricas brasileiras, né? Diferente, por exemplo, da Pfizer. Não tem esse acordo na Pfizer. Se a Pfizer der certo, embora esteja testando aqui no Brasil, a gente vai ter que importar tudo. Eles não vão transferir a tecnologia e tudo. Quer dizer, como é que faz essa vacina? Não, eu não vou te falar, não. A Pfizer é esse acordo. Que ok, beleza, foi o acordo deles. Então, eu sempre falo que a gente tem que torcer para a Coronavac e para a vacina de Oxford dar certo, porque são as duas vacinas com estratégias diferentes que, se der certo, a gente vai poder produzir aqui em território nacional e distribuir, né? O problema é quando, por exemplo, o João Dória fala que funcionou e vai ser, por exemplo, a vacina vai começar em novembro. Cara, não dá para você fazer esse tipo de afirmação, porque os estudos estão em andamento. Então, aí, você deve ter visto isso, e todo mundo acompanhou, né? Quem foi acompanhando isso foi vendo. Vacina vai sair em julho, vacina vai sair em agosto, vacina vai sair em outubro. Não, agora em novembro ela vai sair. Não, primeira semana de dezembro. Não, agora em janeiro. Por que foi jogando para frente? Porque os governantes, eles querem cravar uma data, mas não tem jeito, porque você tem o teste, tem o tempo de teste da vacina, e as próprias empresas já falaram que elas não vão autorizar, elas não vão entrar com pedido, por exemplo, se não tiver uma certeza mínima de que realmente é seguro e funciona, né? Então não adianta bater perna e falar assim, não, nós vamos usar. Não, se não funcionar, não tem como usar, né? Então a expectativa, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford, é de que agora, no primeiro semestre, a gente tenha os primeiros resultados, né? No final do ano, agora, novembro, dezembro, deve sair os primeiros resultados da fase 3, e que no primeiro semestre a gente tenha a aprovação e comece a ter a vacinação. Quando? Não sei, eu não arrisco cravar uma data. E é muito importante dizer isso, porque realmente, quando nós abrimos qualquer tipo de canal de divulgação midiática, nós vemos uma data cravada para o início da vacinação, e pessoas já fazem projeções futuras com algo incerto. E é interessante ver também que, além dessas duas, tem várias outras sendo desenvolvidas, como a Sputnik V, que vem da Rússia. Então, esse tipo de alternativa, de ferramenta, é muito interessante. Mas o pessoal fala assim, nossa, mas tá muito rápido. Tá rápido, de fato, mas você queria o quê? Você queria que demorasse muito também? É o mundo inteiro. Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 200 possibilidades de vacina em teste. 155 são só, isso da data, o último dado da OMS, né, que foi do dia 3 de novembro, tinham 155 vacinas registradas em teste pré-clínico, em teste animal. E eu acho que 47, se não me falha a memória, em teste humano. A gente nunca viu isso para nenhuma doença do mundo. Então você tem China, você tem Alemanha, você tem Estados Unidos, você tem Inglaterra, tudo fazendo vacina. Você tem o Brasil desenvolvendo vacina. Tem vacina do Brasil sendo feita nacional aqui em fase pré-clínica. Então, assim, é o mundo inteiro, né? Então, eu se fala assim, o que você acha? Eu acho que vai ter vacina. Agora, quando vai ter a vacina? Aí é difícil, entendeu? E é isso que o pessoal fica querendo fazer. Seja por questões políticas, seja por, sei lá, qualquer motivo que seja, cravar a data. E isso é muito complicado. Espero que dê tudo certo nas pesquisas, com toda certeza, mas, bem, em contrapartida, nós vimos um movimento crescente, né? Que é o movimento anti-vacina.
com protestos acontecendo no mundo todo, dos Estados Unidos, por exemplo, todo dia tem um protesto diferente. E eu queria saber de você, por que que esse movimento se popularizou tanto, né, numa época assim? Por que tantas pessoas desacreditam tanto na vacina ou em qualquer outro tipo de terapêutica? Isso é bem complicado, né? Porque, assim, igual eu falei, eu torço para todas darem certo. Eu quero que todas deem certo, independente de onde veio. Se veio da China, se veio da Alemanha, se veio do Japão, não importa. É segura, é eficaz. E aí, assim, a gente tem que confiar em alguma coisa. Até então, eu não tenho por que desconfiar, por exemplo, da Anvisa. Pô, a Anvisa está vinculada ao SUS, tem um grande programa. Se a Anvisa falar, não, avaliamos tudo, é segura, é eficaz. Eu vejo muita gente falando assim, não, mas se veio da China, eu não vou tomar. Eu falei, meu amigo, mas se veio da China, passou pelo crivo do governo brasileiro. E se o governo brasileiro está falando que funciona, por que você, brasileiro, não vai tomar? Entendeu? Então ficou muito isso. Mas esse movimento anti-vacina não é de agora, isso já vem de muito tempo, né? Isso não é agora com Covid. Os Estados Unidos têm um problema muito grave com isso, porque lá os movimentos são pesados. Assim, a gente tem movimento na Europa também, eu não sei muito na Ásia, na Oceania, mas eu sei que nos Estados Unidos, na Europa tem muito, nos Estados Unidos é muito forte. Aqui no Brasil a gente tem também, mas não tão forte como é lá. Talvez aqui seja um pouco mais velado, assim, sabe? O pessoal fala que eu não vou tomar e fica quieto, não toma e tal. Alguns falam mais, fazem mais barulho, mas lá nos Estados Unidos é complicado. Quando teve a situação com o Covid, eu lembro que eu pensava assim no início, assim, cara, todo mundo, esse pessoal anti-vacina, eles vão morder a língua, né? Porque todo mundo agora quer vacina. E me assustou demais quando começou a surgir esses casos, né? A vacina já avançou, a fase 3 está andando bem, de Oxford, da China. E você começa a ver um pessoal falando assim, eu não vou tomar. Eu falei, mas, amigo, o mundo inteiro está parado por conta de uma doença, um vírus circulando, matando um tanto de gente. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão, quase 1.300.000 pessoas no mundo mortas. Só no Brasil, mais de 160 mil pessoas morreram. Todo mundo quer uma vacina, porque se você tem uma vacina minimamente eficaz, e aí quando eu digo minimamente, vamos dizer assim, se proteger metade. Né? Eu tomei e eu tenho 50% de chance de ficar protegido. Já ajuda, quiçá, igual se confirmar esses dados, né, tanto da Pfizer quanto da Sinovac, de que é 90% de eficácia, pô, isso é fantástico se tiver isso. Aí a pessoa vai e fala assim, não, eu não vou tomar. Aí eu já entrei em algumas discussões, né, tanto em rede social, quanto em simpósios, congresso e tal, no sentido, mas por que você não vai tomar? Porque, originalmente, o movimento anti-vacina, talvez o que data mais, assim, isso aqui ficou muito forte, foi que algumas vacinas, alguns anos atrás, eu não lembro a década exatamente, década de 80, talvez, começaram a ter circular uma ideia de que vacina poderia causar problemas como autismo. Então, muita gente ficou falando que não poderia tomar vacina, porque a vacina ia causar autismo, então você não ia correr esse risco e tal. Beleza. Só que isso depois foi desmentido. O trabalho, na verdade, que falava disso, ele foi retratado, a revista baniu o cara, enfim, resumindo a questão, isso foi jogado por água abaixo. A gente sabe que não existe isso, mas ficou. E aí agora a gente vê, isso eu achava que era aqui no Brasil, mas eu começo a ver relatos também do exterior, né, principalmente dos Estados Unidos, de que não tomaria a vacina, não é porque acha que a vacina vai causar um problema, é porque acha que a vacina é da China, então não confia. Aí você começa a ter um problema, não é de você não tomar a vacina porque você acha que ela vai fazer mal, entendeu? É pura crença ideológica. Quer dizer, eu não confio naquele país, eu não vou tomar a vacina que veio de lá. Assim, mas a vacina está sendo testada não é só lá. Porque aí eu vou dar até o benefício da dúvida. Se fosse uma vacina produzida na China, criada na China, testada só na China, e eles aprovassem, fala assim, tá, ainda assim, teria que passar pelo crivo, por exemplo, a ser usada aqui no Brasil pela Anvisa. Mas a vacina está sendo testada aqui. Outras vacinas estão sendo testadas. Então, assim, eu não consigo entender o porquê desse pessoal falar de que não vai tomar, a não ser por
ideologia pura, entende? E isso é muito ruim, porque se todo mundo sabe disso, né? Isso ficou no início da pandemia, a gente reforça isso muito, de que se a gente não tiver vacina, tá, eventualmente pode acabar o problema? Pode. Mas quantas pessoas vão morrer por isso? Sabe? Então, se você tem a vacina disponível, seja ela de um país ou do outro, e ela for segura, ela for eficaz, por que não tomar? Sabe? Você prefere correr o risco, então a pessoa está assumindo o risco, entende? Aí eu vi também algumas pessoas falando assim, não, eu não sou contra a vacina, eu sou contra essa vacina porque ela está sendo testada de forma muito apressada e tal. Eu falei, ok, tá, realmente está sendo acelerado. Mas se a gente fosse esperar o tempo natural de um teste de vacina, a gente só teria vacina em 2030. E aí? Quantas pessoas vão morrer até lá? Entendeu? Então, são alguns pontos que eu acho que o pessoal às vezes não pensa, ou por não entender como funciona o processo, ou porque realmente está vidrado numa ideologia de que não faz sentido. Entendeu? Você pode acreditar numa coisa, pode acreditar na outra, mas isso é o grande problema, é que isso está indo contra a sua aceitação da ciência, entende? Então isso é complicado, porque a ciência tanto faz para a sua crença ideológica, religiosa, não importa. Ela trabalha com os dados, e os dados, no caso agora, né, os dados biológicos, é que vão mostrar se funciona ou não, e aí vai de cada país aceitar ou não. Então, assim, só para fechar, né, o raciocínio, vacina da Sinovac, né, vacina produzida na China em parceria com o Butantan. Vacina da Universidade de Oxford e AstraZeneca, produzida em parceria aqui com a Fiocruz. Da Pfizer, qualquer que seja. Se funcionar, vai ter que ter o aval para entrar aqui no Brasil da Anvisa. Pode vir a OMS, pode vir o FDA, pode vir qualquer instituição estrangeira falando que tem que usar, que se o Brasil não aprovar, não vai ser usado, eles não vão forçar a entrada aqui. Então, no final das contas, o que me parece é que quando a pessoa fala que não vai tomar essa vacina aqui no Brasil, é porque ela não confia no próprio país, entendeu? A grosso modo, me passa essa impressão. Então, isso é muito perigoso, isso é muito complicado. A questão por si só é muito complicado de lidar e esse tipo de movimento com certeza não ajuda em nada. Mas, enfim, gostaria de te agradecer, professor Rodrigo, por ter nos cedido o seu tempo hoje para conversar sobre um assunto tão emblemático quanto o que estamos vivendo hoje, talvez uma das maiores crises em termos de saúde que vivemos em toda a humanidade. Foi um prazer te receber por aqui. E, bem, gostaria de saber se você tem algum e-mail para nos disponibilizar para que possamos, né, retirar quaisquer tipos de dúvidas. Bom, Gabriel, eu que agradeço, tá? Foi um excelente bate-papo aqui. É sempre bom falar para difundir essas informações, porque realmente tem muito. A gente hoje está vivendo, eu vejo assim, dois problemas. A gente está vivendo o problema do vírus, né, de saúde, mas a gente está vivendo um problema de descrédito assim, das informações. É muita notícia falsa circulando, né, as fake news. E isso que a gente está fazendo aqui, né, isso que a Semana de Estudos Farmacêuticos está fazendo é fundamental, que é difundir a informação, conversar com pessoas que entendem minimamente um pouco, né, pelo menos, para trocar essa ideia e para poder levar a informação para mais gente, né? Então, assim, quanto maior for o alcance desse tipo de evento, de informação, é sempre melhor, né? Então, agradeço muito o espaço, né, de estar aqui conversando com vocês. Fico à disposição para novas colaborações. Quem tiver dúvida sobre isso que a gente conversou aqui, né, durante esses últimos tempos, esses últimos minutos, pode me mandar ou um e-mail direto no meu e-mail pessoal, pode ser Rodrigues, RAL07@gmail.com. Pode mandar para o meu e-mail da UFOP também, se quem quiser, é o meu institucional, rodrigo.rodrigues@ufop.edu.br. E se quiser ter um contato um pouco mais rápido, que aí eu olho, né, praticamente o tempo inteiro, pelo Instagram. Aí eu tenho o meu Instagram, né, que você comentou no início da palestra, na minha apresentação, eu fiz um canal no Instagram de divulgação científica, então eu comento coisas gerais de microbiologia, mas talvez um dos assuntos realmente mais comentados é, sem dúvida nenhuma, a Covid-19, então eu coloco algumas coisas também, alguns posts, coloco muita coisa nos stories para poder conversar com o pessoal, levar informação. Então o pessoal pode me mandar também
mensagem pelo direct lá, quem quiser me seguir, né, @microbio.educ, EDUC. Bem, nós da Comissão Geral da Semana de Estudos Farmacêuticos e das demais comissões que estão organizando o evento, esperamos que você que esteja nos assistindo agora tenha aproveitado esse espaço de discussão, levado algum aprendizado consigo e, bem, valorizem os divulgadores científicos e principalmente nessa época tão complicada. Esperamos que todos se cuidem nesse momento e um grande abraço. Nos vemos na próxima.